que eu ia falar para vocês. Existe um período aqui, ó, que é logo depois do dilúvio, né? Vocês vão ver que é o período que mais tem linhagem aqui, ó. Nós temos aqui, ó, 1656, quando ocorreu o dilúvio, aqui nesse ano, que é a morte de Matusalém aqui, certo? Com 969 anos, que certinho no mesmo ano. Noé está com 600 anos, conforme está lá escrito. A gente tem aqui o acréscimo da Naamá, que foi mencionado lá no livro de Jazar, né? Que a mulher com quem ele se casa seria essa daí. Os filhos dele, o Sem, Cão e Jafé, eles casaram com filhas de Eliaquim. As 3 filhas que Eliaquim teve eram, na verdade, as esposas dos filhos de Noé. Ó, as 3 filhas de Eliaquim, que era parente do Matusalém. Eu não lembro agora se era filho do Matusalém. Acho que era o filho de Matusalém. Ou seja, eles casaram com mulheres que eram da mesma linhagem deles. E a Naamá já era da outra, né? Daquela outra linha lá de familiares lá que saiu pela vertente lá do Caim. Pelo menos é o que está escrito declaradamente lá no livro de Jazar. Deixa claro que a mulher, que é a mulher é a filha do Lameque. É do Lameque? Peraí. É, a filha do Lameque, da parte do Caim, tá? Porque a gente viu que tem os nomes que se repetem ali, né? Tem Lameque na linhagem do Caim e tem Lameque na linhagem do Sete. Mas não fala que não fala que ela era parente, não fala que ela era tia de Noé? A Naamá que casa com ele? Eu acho que não. Vamos dar uma olhada nisso aí para tirar dúvida, mas eu acho que não. Quer ver? Deixa eu pegar aqui o livro. E a gente já vai até anotar isso. Eu não sei se eu coloquei lá. Ó, Jazar. Deixa eu pegar aqui. Naamá. Olha, aqui é o seguinte. Olha como que é a filha do casamento de Lameque com as mulheres que vieram da linhagem de Sete. As mulheres, os homens não. Então, na verdade, eu acho que é isso aqui que aconteceu. Quer ver? Vamos ver aqui o negócio. Ó. E Lameque, filho de Metusael, que não é o Metusalém, é o Metusael. O Matusalém. De onde você está vendo, Eduardo? Estou em Jazar, capítulo 2, versículo 17. Ok. Ó, Jazar. Eu vou trocar na tela para vocês acompanharem a leitura. Espera aí, deixa eu compartilhar essa outra tela aqui. Aqui. Ó, tanto que eu tinha escrito aqui, ó, linhagem de Caim, vocês vão ver aí, ó. E Lameque, filho de Metusael, tornou-se relacionado com Cainã pelo casamento. Cainã é lá da linhagem de Sete. Ou seja, já teve uma mistura aqui. Só que como que foi a mistura? As filhas de Cainã, que é da linhagem... Esse aqui, ó, vamos colocar aqui. Linhagem de Sete. Cainã. Linhagem de Sete. Pelo casamento. E tomou as suas 2 filhas por mulheres. Então, essa Ada e essa Zilá, elas eram filhas de Cainã. E o Lameque, que era da linhagem de Caim, as tomou por mulher. Então, de certa forma, você não está errada, não, Kátia. A Naamá, que vai ser gerada aqui, ó. Cadê ela? Aqui, ó. A Naamá, ela era meia tia de Noé, né? Se você parar para analisar, né? Ela foi gerada da linhagem de Caim, porque o pai era Lameque de Caim,
mas as mulheres eram da linhagem de Sete. Então, tem uma mistura aí. Isso é óbvio, né? Então, olha só. E ela, criada, concebeu e deu à luz um filho, Lameque, e ela chamou o seu nome Jabal. Então, Jabal foi o primeiro filho de Lameque com Ada. Aí ela concebeu novamente e deu à luz um filho e chamou o seu nome de Jubal. Jubal era o outro filho deles. E Zilá, que era sua irmã, era estéril naqueles dias e não tinha descendência. Vocês lembram por que ela não tinha, por que ela era estéril, né? A gente conversou sobre isso, não? Foi na Primeira. Sim, eu lembro. Por causa de ela tomar uma poção. Os homens faziam as mulheres tomar uma poção lá que deixava elas estéreis, lembra? Uhum. Então, essa Zilá tinha tomado isso daí. Porque, porque naqueles dias os filhos dos homens começaram a pecar contra Deus e a transgredir os mandamentos que ele tinha ordenado a Adão, que era para se frutificarem e multiplicarem. Ou seja, serem frutíferos e se multiplicarem. E alguns dos filhos dos homens fizeram beber uma poção, que era um composto, que as tornou estéreis, a fim de que elas pudessem reter suas figuras, por meio da qual sua aparência bela não desaparecesse. E quando os filhos dos homens fizeram algumas das suas mulheres beberem, Zilá bebeu com elas. E as mulheres procriadoras pareceram abomináveis aos olhos de seus maridos, como viúvas, enquanto seus maridos viviam, pois somente as estéreis eram-lhes aprazíveis. E no fim dos dias e anos, quando Zilá ficou velha, o Senhor abriu sua madre, ou seja, depois de passou muito tempo, passou o efeito, provavelmente, desse treco aí, Deus abriu a madre dela lá. E ela concebeu e deu à luz um filho e chamou o seu nome. O Eduardo deu uma travada pra gente, não sei se... Isso, não foi. Aguardar, né, para ver. Uhum. Boa tarde, Bia. Boa tarde, Dia. Boa tarde. Dia. Oi, Tudo bom? tudo jóia? Você consegue se comunicar com o Du para avisar para ele que ele perdeu, que ele tá travado pra gente? Para que ele Se eu saiba. sair daqui, não dá. Se eu sair daqui, eu caio aqui também. E Sai. cai também. Aham. Ai, acho que ele vai voltar, hein? Eu tô olhando aqui no livro de Jazã. Tem... A Silá, que era estéril, depois acabou tendo um filho e uma filha. Tubal, Caim e Naamá. Uhum. Voltou a conexão? Sim, podemos fazer agora. Voltou. É, porque deu uma caída aqui. Travada. Bom, vamos lá, vou compartilhar de novo aqui a tela. Então, eu estava dizendo o seguinte, por que é perigoso as pessoas afirmarem a pessoa lá teve uma relação com a serpente lá e tudo mais. Beleza. Olha o que está dizendo aqui, ó. Que o Senhor abriu a madre da Zilá, depois de velha, e ela coloca o nome de Tubal-Caim nele, por causa que ela diz o seguinte, ó. Depois que eu havia murchado, obtive-o do Deus Todo-Poderoso. Não dá para você pegar e usar o mesmo recurso para falar que então ela teve um filho lá de novo com alguma coisa que era divina? Ou uma coisa que era espiritual? Claro. Porque eles usam exatamente isso para falar isso. Quando a Eva fala, obtive um filho do Senhor. Mas aqui a Zilá está falando a mesma coisa. Mas a gente claramente está entendendo que quem foi o marido dela aí que gerou o Tubal-Caim foi o Lameque. Uhum. Então, eu não tenho essa coragem de fazer o que certas pessoas fazem, de afirmar 100% que rolou uma como é que fala lá, uma relação com a serpente, e usar esse versículo, ou essa frase do versículo, para poder dizer que foi assim. Eu, particularmente, não tenho essa coragem.
Por quê? Porque aqui nós temos mais versículos, e não é só esse, aparecem outros, que dizem da mesma forma. Só que claramente a gente percebe que não tem nada a ver com uma relação aí com algum ser espiritual, algum anjo, alguma coisa dessa ordem. Então, continuando. E ela concebeu novamente e deu à luz uma filha, e chamou seu nome Naamá, pois ela disse, depois que eu havia murchado, obtive prazer e deleite. Olha que interessante. O Tubal-Caim tem alguma coisa relacionada com obter algo de Deus. E o Naamá tem alguma coisa relacionada com prazer e deleite, porque ela ainda teve mais uma filha. Essa Naamá, que é da linhagem, então, de Lameque, de Caim, mas que é de uma mulher vinda da linhagem de Sete, que é a Zilá, se torna esposa de Noé. Então aqui a gente continua. E Lameque era velho e avançado em anos, e seus olhos se escureceram, que ele não podia ver, e Tubal-Caim, seu filho, estava guiando. E foi um dia que Lameque entrou no campo, e Tubal-Caim, seu filho, estava com ele, e enquanto estavam andando no campo, Caim, filho de Adão, avançou em direção a eles. Então aqui vai falar da morte de Caim, que foi morto por Lameque, e Lameque acaba matando seu filho também, porque pisa nele, um negócio assim. Mas essa aqui, a história não é o principal aqui do que a gente está querendo, desculpa, focar agora. A ideia aqui era a gente comprovar, então, que a Naamá é a filha de Lameque, de Caim, com a Zilá, filha de Cainã, de Sete. Então, essas duas linhagens, elas se encontram, e essa filha que nasce da Zilá é a que vai se tornar a esposa de Noé. Ficou claro isso, Kátia? Sim, sim. Que eu sei que existe um outro local dentro do livro de Josá que fala justamente que ela é a filha de Enoque. Só que eu não sei onde que é? Aonde que é? Para a gente poder... O próprio livro aqui de Jazar? O próprio livro de Josá. Naamá? Então, peraí, vamos lá. Então tem que ter mais Naamá além dessa aqui, ó. Ó, aqui, ó. Tá, aqui nasce uma Naamá da linhagem de Enoque, tá certíssimo. Aqui, ó. E Enoque reinou sobre os filhos dos homens 243 anos, e fez justiça e retidão com todo o seu povo, e os conduziu nos caminhos do Senhor. E estas são as gerações de Enoque. Enoque gerou Matusalém, Enoque gerou Matusalém, Eliseu e Elimeleque, 3 filhos, e suas irmãs foram Melca e Naamá. Matusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Ó, esse é o outro Lameque, que é o da linhagem de Sete, certo? E foi no 56º ano da vida de Lameque que Adão morreu. Adão morreu com 930 anos e bate lá na timeline, certinho. E quando ele morre, de fato, Lameque está com 56 anos de idade. Ele tinha em sua morte. E seus 2 filhos, com Enoque e Matusalém, seu filho, o sepultaram com grande pompa, como o sepultamento de reis, na caverna que Deus lhe tinha dito. Naquele lugar, todos os filhos dos homens fizeram um grande luto e choro por causa de Adão. Isso, pois, tornou-se um costume entre os filhos dos homens até hoje. E Adão morreu porque comeu da árvore do conhecimento. Ele e seus filhos depois dele, como o Senhor Deus tinha falado. E foi no ano da morte de Adão, que foi o 243º ano do reinado de Enoque. Ó. Então, quando Adão morre, também estamos no ano 243 do reinado de Enoque. Naquele tempo, Enoque resolveu separar-se dos filhos dos homens e esconder-se como na primeira vez a fim de servir ao Senhor. E Enoque fez assim, mas não se escondeu totalmente deles, mas se manteve longe dos filhos dos homens 3 dias, e depois foi até eles por um só dia. E durante os 3 dias que estava em sua câmara, orou e louvou o Senhor, seu Deus, e no dia em que ele foi e apareceu para seus súditos, ensinou-lhes os caminhos do Senhor e tudo que lhe perguntaram sobre o Senhor, ele lhes disse. Então aqui teria que ter mais alguma coisa relacionada com
Noé, né? Para falar. Então, aqui, ó, a gente tem a menção da Naamá, mas não falou nada dela ter relação com Noé aqui. Vamos ver se tem mais Naamá, então. Ô, Eduardo, no capítulo 5, começando no verso... É esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Isso, é esse aqui, ó. Começando Então, ó, no e o verso Senhor 5. disse a Noé: toma para ti uma mulher e gera filhos, porque eu tenho te visto justo diante de mim nesta geração. Peraí. Isso. E tu suscitarás semente e teus filhos contigo no meio da terra. E Noé foi e tomou uma mulher e ele escolheu Naamá. Isso, Naamá. Então aqui, essa mulher que o Noé escolhe é a filha de Enoque. Não é, então não tem nada a ver com a filha lá do Lameque da linhagem de Caim. Não. Então, mas é isso que a galera que fala sobre a semente da serpente quer dizer, né? E disseram que ele casa com as duas, na verdade. Mas aqui não está falando isso, certo, Kátia? Não. Em nenhum lugar Então, fala peraí. isso. Exatamente. A não ser, vou te falar uma coisa, tem um local que fala tem muita adição que você não encontra em local nenhum, que é o Targum. Ah, é, exatamente. Exatamente. No Targum, eles falam que... Então, eu preciso ver o que está lá. Além do que eu já sei, quando se fala de que teve lá uma relação entre a Eva com Adão e a Eva com a serpente. Lá fala claramente isso. Mas é a única coisa que eu me lembro. Eu não li esse livro inteiro e não sei o que tem mais lá. A gente podia depois procurar ver o que fala sobre Naamá lá. Mas aqui, claramente, é a mulher, é a filha de Enoque, certo? Certo. Ó, porque o Senhor disse a Noé: toma para ti uma mulher e gera filhos, porque eu tenho te visto justo diante de mim nessa geração. E ela era 80 anos mais velha que ele, eu acho. Ela era 80 anos mais velha que ele, exatamente. Tanto que. Não, ela acho que ela tinha mais. Mais anos. 82. Peraí. Ela tinha 18. Ó, ele tinha. Ela estava com 580 anos. Ele tinha 498. Então eram. 82 anos mais velho. Quanto? 82. 82 anos, isso. Ela era 82 anos mais velha que ele. É isso mesmo. Tá? Então aqui tá claro. Ó, vamos ver isso aqui tudo lá na timeline agora. Eu vou mudar aqui para mostrar para vocês. Vamos trocar aqui. Então vamos lá. Noé está aqui. Olha como isso aqui vai bater. Vamos primeiro confirmar aqui o negócio de Adão. Ó, Adão morre aos 930 anos, certo? Olha o Lameque aqui com 56, que a gente tinha falado. E olha o Matusalém com 243. Ou seja, quando o Matusalém nasce, é quando Enoque começa a governar sobre os homens. Então ele está há 243 anos do reinado de Enoque. Mas Enoque estava com 308 anos. Certo. Isso. Aí, tá no meu aqui, porque caiu da hora que conectou aí. Aí o que acontece? Confirmado aqui, então, aquilo que eu tinha dito, certo? Aí Lameque, ó, Enoque, aqui vai aparecer os filhos e filhas que ele teve. Deixa eu só voltar aqui. Cadê Enoque aqui? Deixa eu ver. Aqui, ó. Ó. Aqui eu tenho a Naamá, a Melca, o Eliseu e o Elimeleque, que foram filhos de Enoque. Estão vendo aqui? Eu abri uma brecha aqui, ó. Sim. Justamente para isso. Tá? Para saber que aqui tem uma linhagem que continua aqui. Essa Naamá
Ó, pode ver, tanto eu já tinha colocado que ela era a esposa de Noé, e não a da linhagem de Caim. Você pode ver que ela tá aqui, ó. Eu coloquei ela exatamente com os 82 anos a menos. Por isso que caiu aqui, ó. Entendeu? Se Noé, que nasceu aqui, quando ele está com 598 anos, ou desculpa, 498, vamos lá. Cadê o 498? Ó, quando ele está com 498 anos, o tamanho tá bom aí para você, ou Orlando, você quer que aumente mais a tela? Pra gente que tá bom. Tá Tá bom, bom? Então, legal. Então, olha só, 498 anos de Noé e ela com 580, tá vendo? Por isso que deu certo, ó. Por isso que deu certo. Ó, 580. Quando eu volto para cá, por isso que eu coloquei naquela idade de Noé, ou seja, ela nasceu, de Noé não, desculpa, de Enoque. Porque quando ela nasceu, Enoque estava com 352 anos, para bater a idade dela, entende? Uhum. Então aqui agora eu estou voltando só para... Lá. Aqui vai de 6 em 6 meses. Então, olha só, 1162 dá os 580, entendeu? Então, ela nasceu precisamente quando Enoque tinha 352 anos. A Naamá, sim. A Mel, que eu não sei, por isso que eu ponho interrogação aqui. O Eliseu eu não sei, o Elimeleque eu não sei, mas a Naamá nasceu aos 352 anos de Enoque. Não tem como ser diferente, por quê? Porque aqui na idade dela, que dá os 580, ó, vai bater com os 498 de Noé. E aí nós temos os filhos que nascem, tá? A Noé, que é o Jafé, o Sem, o Cão, e aí temos umas diferenças, tá bom? Segundo o livro de Jazar, Jafé nasceu primeiro, e Sem depois. Então, Sem não seria o primogênito, como diz lá na ordem da Bíblia, que é Sem, Cão e Jafé, apesar de não falar... Lá não está dito, acho que abertamente, que ele é primogênito. Então, aqui tem uma discrepância, eu acabei mantendo as idades aqui relacionadas ao que está em Jazar, porque ficou mais encaixado. Mas a gente tem aqui a idade de 100, inclusive mencionada, que quando tem o dilúvio. Então, está colocado aqui também. Bom, estamos cientes de que essa Naamá é a filha de Enoque, perfeito? Tem mais alguma coisa que fala lá de Naamá que vale a pena mencionar aqui, Kátia, que você lembra? Olha, tem no livro de Jubilee, Uhum. só que você sabe que eles botam nomes diferentes, né? Mas se trata da mesma pessoa. Sim. E eu acredito que é no capítulo... Antes da gente ir em Jubilee, posso só extrair mais uma informação aqui da onde a gente estava em Jazar 5. Fala que no verso 18, fala que Noé, ele tinha 502 anos quando quando a Naamá teve 100. Não, o Ham, como que você chama o Ham? Eu esqueci. Cam. Quando nasceu o Cam. Verso 18, se você quiser puxar aí. No 18, eu tenho para mim aqui que está falando de 100. Ó, e Noé tinha 502 anos de idade quando Naamá teve 100. Que aqui para mim, que eu estou lendo na versão em inglês, se você for se você for soletrar, tá C-H-A-M, então não sei qual que é o... então é o 100, não é o Cão, é o 100 mesmo, é o Shem que eles falam, né? Isso. Ok. Então aqui é o 100, e aí vai bater aqui, ó, porque eu tenho 100 aqui, ó o 100 tá aqui, ó, certo? Então, com quantos anos Noé tinha quando ele nasceu? 502, certo? Então a gente volta aqui, ó. Peraí, acho que a gente está confundindo os nomes aí, porque o primeiro a nascer, na versão em inglês, fala Shem, que é S-H-E-M, que eu estou assumindo que é o seu Sem. Ok? Depois, em seguida, nasceu o Jafé,
que acho que você está chamando Isso. de Jafé. De Jafé, E o exatamente. terceiro, quando Noa tinha 502 anos, foi o Shem, que acho que você está chamando de Cão ou Cam. Então, olha só. Pelo menos é na versão que eu tenho do Jashar aqui. Você está vendo na versão em inglês, certo? Lê o Certo. 17 para mim, do jeito que está aí, por favor. Em inglês? Pode ler em Ou inglês. tá traduzindo? Pode ler em inglês. 17 está falando, and Naaman conceived and bore a son, and Noah called his name Shem, saying, Elohim has made me a remnant to raise up seed in the midst of the earth. And she conceived again and bore a son, and he called his name Yafeth. Então, o Yafeth foi o segundo, e o Shem foi o primeiro. Então, que interessante, porque na minha versão está ao contrário, você acredita? Você pode botar na tela aí de novo, por favor? Olha só. Então, ou eu peguei uma versão que alteraram, mas vamos ver aqui, vou te mostrar agora. A versão do Jashar que a gente usa é de uma compilação chamada Sefer. Não sei se eu Dá uma vou olhadinha, falar. eu estou no versículo aí 17. Ó, olha como é que está escrito no meu. Jafé. Ok. Ele coloca o Jafé primeiro, né? Agora eu prefiro, se aqui teve um erro, então eu teria que mudar aqui para 100, certo? Mas vamos primeiro dar uma olhada no que fala, a mesma coisa que fala no Jubilee, que é o capítulo 4, verso 33. Você tem aí ele aberto? Eu tenho, mas eu não estou eu estou no meu computador, não estou na mesma, não estou junto com vocês, não. Eu Tá, posso mas pode aí. Jubilee o que é? Jubilee 4:33. Jubilee. Deixa eu achar o Jubilee aqui rapidinho. 4:33? Uhum. Professor, no meu também, no meu livro aqui que eu tenho, na minha versão, é Jafé. Jafé primeiro, né? Então, tem alguma coisa errada aí. Ou é o nosso, ou é o do Orlando. Mas eu acredito que pode ser mais o nosso, né? Jubilee 4. Ó, eu achei o Jubileu aqui. Tem que procurar pelo qual nome? Vai no Jubileu 4, verso 33, vê se você acha aí. Deixa eu ver. Eu acho que o meu está sem capítulo. Deixa eu ver aqui. Não, o meu está faltando coisa. Esquece, o meu Jubileu está faltando. Só tem um pedacinho dele aqui. Vai ter que achar outra pessoa aí. Mas aqui é outra mulher, né? Fala outro nome, mas os filhos vêm aqui. Ele fala basicamente no 25º jubileu, Noé tomou como mulher, e o nome dela era Emzará. Sim, tem outro nome. Filha do irmão do seu pai. A filha do irmão do seu pai. Peraí. No primeiro ano... Você está no capítulo 4? 4:33. Aí fala, no primeiro ano da 5ª semana, e no terceiro ano ela deu à luz a Shem. E no 5º ano ela deu à luz a Hem. E no primeiro ano, 6ª semana, ela deu à luz a Jafé. Aí muda também a ordem, bota Jafé por último agora. Jafé é o último. Primeiro é Hem, na primeira é Shem, depois Hem e depois Jafé. Que muda a ordem de que estava em Jashar, mesmo na nossa versão. Cada uma está dando uma ordem diferente. Nossa, que coisa... então, essas coisas que é interessante, tá vendo? Porque quem tá certo, né? Na sequência aí de O que a escritura fala? nascimentos aí. Deixa eu ver aqui. Na escritura fala sem Cão e Jafé. Então tá falando como jubileu. Aí no jubileu tá a mesma sequência, certo? A mesma sequência, Então eu acho assim, 2 testemunhas, e se tá batendo com a escritura, eu sou mais de
Sim, de sim, com isso, entendeu? sim. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Agora eu consegui baixar o livro aqui do Jubileu. Deixa eu ver. Esse é o capítulo 4, é isso? 4. Uhum. Capítulo 4. Capítulo 4. Versículo qualquer? 33. 33. Então tá aqui. E no 25º jubileu, Noé tomou para si uma esposa, esse nome era Enzara. Quer ver, não tem nada a ver com Naamá. a Naamá, a filha de Raquel, filha do irmão de seu pai. No primeiro ano, na 5ª semana. E no 3º ano, ela deu à luz a Shem. No 5º ano, ela deu à luz a Ham, que é o cão lá. No 3º ano, ela deu luz a... E no 1º ano da 6ª... Então, isso aqui é uma coisa, gente... Eu vou colocar isso aqui junto com a timeline aqui. Vamos lá. Tá. E dentro da própria escritura, você vê também outros witnesses, né? Outras testemunhas, que tem em Primeira Crônica, Certo. também a mesma coisa, entendeu? É bom a gente colocar. Em Primeira Crônica fala o quê? Primeira Crônica, Primeira Crônica, Primeira Crônica, capítulo 1, versículo 4. Deixa eu só ler Espera rapidinho. Um segundinho. Vocês estão vendo a timeline aí agora? Então, né? Sim. Então, aí, aqui, Primeira Crônica, capítulo 1, versículo 1, fala descendentes de Adão. Adão, Sete, Enós, Cainã, Malaléu, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque. Noé, aí fala Sem, Quem e Jafé. Tá. Então, Jubileu bate com a ordem de Gênesis 10, né? Isso. E Jachar parece que estão Com... diferentes. Exatamente. Então, dentro da Vou deixar esse escritura, versículo aqui. tem 2 lugares que fala que Noé teve Sem, Quem e Jafé. Isso. Que é Gênesis 10, 1, e qual que é o outro? E Primeira Crônica 1, verso 4. Não, Crônicas. Crônicas é lá na frente. Eu tenho que colocar o nome do livro aqui. Isso aqui é Jubileu, certo? Uhum. Sim. Aqui. Jubileu. Jubileu 4:33, nós temos esse relato aí. Que confere, agora vamos pegar nas escrituras mesmo. Que bate com o que está escrito em Gênesis 10? O que você falou, Orlando? Gênesis 10, 1. 10, 1. Deixa eu pegar aqui para colocar também. Gênesis 10, 1. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, quais nasceram filhos depois do dilúvio. Beleza. Tá aí, ó. Então, a princípio, a gente pode mudar isso aqui um pouquinho mais para frente. Pode ser que haja um erro aí no livro de Jazar com respeito à ordem genealógica de nascimento. Porque tem 3 testemunhas citando a ordem Shem, Ham e Jafé. Isso. E só lá está ao contrário, né? Tá fora, né? Mas no seu tá certo. No seu em inglês tá certo. Pode ser que a nossa versão tá errada, entendeu? Não, no inglês fala, ele troca o Jafé com o Ham. A ordem o Jafé vem primeiro.
é Shem, Jafé e, por último, Ham. Ah, tá bom. Gênesis 5:32 também fala. Era Noé da idade de 500 anos e gerou Sem, Quem e Jafé. Quarta testemunha. É. O 5, desculpa. 5, verso 32. 5:32. Deixa eu pegar aqui. E era Noé da idade de 500 anos e gerou... Isso. Aqui, quando fala que ele era da idade de 500 anos e gerou esses 3 filhos, não fala a ordem de datas dos 3 filhos. Depois que a gente consegue encontrar nos outros livros. Mas vale a pena colocar esse versículo aqui também. Deixa eu colocar ele aqui, para ficar mais completo. Ele bota assim, gerou Sem, Quem e Jafé. Ele bota a mesma ordem, entendeu? A mesma ordem, exatamente. É o 5:32, certo? Uhum. Aí, ó, e era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé sem cão e Jafé. E essas pessoas, gerações dos filhos de Noé, sem cão e Jafé. Isso, a ordem aqui está exatamente a mesma. Sem cão e Jafé, sem cão e Jafé, que deu também aqui no livro dos Jubileus. Leu e 1 Crônicas. Você pegou? Isso. Ah, o 1 Crônicas não peguei, vou pegar agora. Pode falar para mim. Qual que é o... 1 Crônicas 1:4. 1 Crônicas 1:4. Tá aqui. Ah, tá. Adão, 7, beleza. Só tem os 4 aqui, né? Estes foram os filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, certo? Uhum. Vou colocar aqui, então, mais o 1 Crônicas 4. Estes foram os filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Eu vou usar o nome igual, porque a gente não ficar trocando. A gente sabe que é o mesmo quando você vê isso aqui, ou quando vê isso aqui, né? Você tinha falado também, né? Assim, né? No inglês, né? Mas é a mesma pessoa que é o... S-H-A-M é o cão. Isso. S-H-E-M é o 100, e aí o Jafé lá vem com Y, né? S-H-E-M é o Sem e o Jafé Y-A-T-H-E-T-H. Isso, beleza. Então, aqui acho que nós usamos todos os versículos que falam sobre isso nesses livros. Agora, vamos pegar o de Jazar para deixar aqui, só para referência, depois futuramente a gente vê o que faz. Uhum. Vou colocar aqui o de Jazar também. 5, do 17 ao 18. Isso. Então, Naamá concebeu e deu à luz, chamou seu filho Jafé, dizendo, ele concebeu novamente, teve um filho, ele chamou seu nome de Sem, e Noé que tinha 502 anos quando Naamá teve 100. E os meninos cresceram e andaram nos caminhos do Senhor, e Naamá que morreu os dias. Aqui não fala de cão, hein, no meu aqui, nessa parte aqui do livro de Jazar. Nem no verso 18? O 18, então, só se eu traduzir errado aqui. Essa versão que você está usando, você pegou do inglês e você que traduziu, é isso? Não, eu tinha ela já em português já. Alguém traduziu. Lê para mim o 18 seu, e quem é que está aí quando que fala que ele nasceu com 18? Professor, mas no versículo 18 tem, não dizendo, veja. Então, no seu fala o quê, no 18, Gelena? E Noé tinha 502 anos quando Naamá deu à luz 100. Então, tá igual o meu, tá vendo? E os meninos cresceram. Isso, tá igual o meu. O meu fala Ham. Então, o seu fala Ham, mas C-H-A-M ou S-H-A-M? C-H-A-M. Então, tá estranho, hein? Tá estranho. Eu acho que tem alguma coisa errada aí, ou na nossa, e eu acho que provavelmente pode ser na nossa. Pode ser até que até o Jazar ele dá a ordem certa, e a gente que tá... Mas mesmo a sua versão, ela bate com as outras 4 testemunhas, que a ordem é Sem, Cão e Jafé? Então, não, aqui está diferente. Aqui está como se Jafé fosse o primeiro, entendeu? Então... Por isso que eu estou falando, eu estou achando que aqui é que está o problema.
Esse capítulo aqui é 5, né? 5, 17 e 18. Então, Jazar, 18, 5, 17 e 18. Vamos deixar aqui, aí mais para frente a gente vê o que a gente faz em relação às traduções. Eu vou dar uma pesquisada sobre isso. Tanto na sua versão aí que você tem em inglês, eu vou dar uma... Se você quiser só botar uma notinha depois do que você colou aí da sua versão do Jashar, só da ordem que aparece no meu aqui, no meu aparece o Sem primeiro. Tá, então na versão do inglês, inglês do Cepher, C-E-P-H-E-R. C-E-P-H-E-R. na versão em inglês, Sefer, a ordem pode falar a ordem. É o Sem, Sem, depois o Jafé e depois o Cal. Então, aí a ordem muda aqui. O cão vem por último e o Jafé vem em segundo, certo? Uhum. Vamos deixar assim por enquanto. Tá anotado aí. Tranquilo. O que mais que a gente pode acrescentar aqui desse período? Tem alguma coisa que vocês têm em mente aí, que vocês tenham vontade de dar uma olhada agora? Eu acho que não tinha nada disso, não. Nessa área, não. Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Então, eu vou agora voltar naquela parte que eu tinha dito. Aqui começam uma série de linhagens novas, que é o período pós-dilúvio, certo? Uhum. Então, Sem, Cão e Jafé são os filhos de Noé que começarão a povoar a terra tudo novamente, a partir desse reset aí das águas, né? Uhum. Aqui, vocês vão entender na timeline que toda vez que tiver essa linha amarela aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, deixa eu ver, vocês estão vendo a timeline ou vocês estão vendo o livro de Jazar aí na tela? A timeline, né? Beleza. Timeline. Tá, então aqui, ó, vocês estão vendo que tem uma linha amarela aqui embaixo do 100 aqui, ó. Essa linha amarela é a linha que dá origem à linhagem sempre que vai chegar no Messias, ok? De acordo com o que está lá na Bíblia. Então, ó, quando nasce para 100 Arfaxade, é daqui que vai nascer é dessa linhagem que vai nascer o Messias. Mas você pode ver que o primogênito dele é Elão. Uhum. Primogênito de... Tanto que Certo. quando tem o primogênito aqui, eu coloco o número 1 e eu coloco ele... como é que fala? Subscrito, que fala? Não, superscrito, né? Acho que é a parte de cima. Superscrito. Olha lá, eu coloco lá em cima, só para saber que é o primogênito, ok? E você geralmente elenca eles na ordem cronológica, né? Por exemplo, o Elão é o primeiro, o Arthur é o segundo, né? Isso. Então, dá uma olhadinha aí comigo na Bíblia. Vamos ver quando que Elão chega na parada de sucesso aí. Ó, em Gênesis 10, 22, está escrito assim, ó, os filhos de Sem são, ó, Elão, e Assur, e Arfaxade, e Lude, e Arã. Vocês vão ver que todos eles estão aqui, ó, Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Bate certinho e eu coloquei na mesma ordem que estava lá. Agora, deixa eu ver aqui, foram os filhos, em Crônicas 1,17 também fala isso, aí foram os filhos de Sem, Elão, Assur e Arfaxade. Então a gente pode colar esse versículo aqui agora, que é do nascimento dos filhos de Sem. Vamos colocar aqui uma nova nota. Então, Gênesis 10, 22. Gênesis 10, 22 está aqui.
Vai dar essa ordem de filhos. 17. Vai dar, e foram os filhos. Só que aí ele tem mais filhos, olha que interessante. Em Crônicas, você tem, ó. Acho que você está cortando um pouco aí, Eduardo. Estamos perdendo o seu áudio. Tem alguém conseguindo ouvir o Eduardo? Ou é só a gente que está tendo problema? Para mim também travou. Deixa eu ver se eu vou mandar uma mensagem para ele aqui. Eduardo, tá ouvindo? Oi. Ih, perdeu a conexão de novo. Perdemos o seu áudio aí por uns 10 segundos. Novamente não estamos ouvindo nada. Deixa eu ver se estou mandando uma mensagem para ele aqui. Oi, voltou aí? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Sim. Eu tô com um problema aqui na conexão aqui, desculpa, gente. Eu tô em outra cidade e tô fazendo uso da conexão pelo telefone. Então, olha só, o que eu disse foi o seguinte. Aqui no livro de 1 Crônicas 1:17, estão me ouvindo agora, né? Sim. Tá. Vocês podem perceber, olha aqui, ó. Vou mostrar aqui o versículo de novo, ó. Gênesis 10:22 fala desses 5 filhos aqui, ó. Elão, Assur, Arfaxade e tal. No 1 Crônicas 1:17, você tem 4 filhos a mais, ó. Us, Jéter e Meseque. Vocês perceberam que eu não coloquei esses aqui, ó? Uhum. Peraí, vou ter que copiar isso aqui de novo. Aguenta aí, gente. O Gênesis 10:22. Gênesis 10:22. E o 1 Crônicas 1:17. Está escrito: e foram os filhos de Sem, Elão, e Assur. E aqui tem mais esses 4, esses aqui que não estavam ali, que a gente vai colocar agora. Olha lá. Agora tá certo. Então aqui você tem os 5 primeiros, mas você vê que eu paro aqui, ó. Então, tem mais filhos do qual é o nome dele aí? O 100. Vamos colocar aqui no meio, aqui, ó. A gente tem aqui E eu tenho uns versículos em Jubilee sobre a linhagem de os descendentes de Shem. Ah, tem? Tem. E aí aparece mais ou menos? Ou igual? Aparece igual, acredito. Mas a coisa é que os nomes são um pouco diferentes, né? Tá, aqui eu vou acrescentar o us, então aqui, ó. Vou acrescentar o us, vou acrescentar o incrível Hulk aí. Uhum. E o Jéter e o Meseque. Então aqui vai ter o Jéter e também tem o Meseque. Só que aí aqui vai começar uma outra, vamos colocar aqui, ó. Nessa linha, para não ficar uma linha sobreposta à outra.
Só pegar aqui. E aqui o Meseque. Meseque. Pronto, agora nós temos aqui esses outros 3 filhos, 4 filhos, que apareceram aí na linhagem de Shem, isso, que é o Sem. Sim. Vê na tua versão o capítulo 7 de Jubilee. Tá. Deixa eu só fazer o seguinte aqui. Eu vou ampliar aqui a linha. Conectar os irmãos aqui. E pronto. Então, conectei mais esses 4 irmãos aqui, que a gente pegou do livro do Crônicas. Que aparece mais irmãos aí. Tá? Bom, pode falar agora, desculpa, Kátia, fala para mim de novo o que você pediu. No livro de Jubilee, no capítulo 7. Jubilee, capítulo 7. Começando no versículo 16, ver o que está escrito para você. E Sem... Opa, 16, né? Versículo 16, né? E Sem habitou com seu pai Noé, e ele construiu uma cidade próxima a seu pai nas montanhas. Ele também chamou pelo nome de sua esposa, Sedequetele... Nossa! O que é isso aqui? Sedequetelebabe, que isso? O que aparece? Qual que é o nome para você aí? Exato, eu tô lendo em português, então deixa eu ver o que o Orlando está lendo aqui. Qual que é o outro, né? É o Jubilee 7:16. 7:16, enchendo o alvo his father Noah, liberou seus Sedequetelevav. Sedequetelevav, é isso mesmo. Só que aqui tá com Bab, o Vav tá com Bab, como se fosse B. Tá. Bom, em questão de filhos no Jubilee, fala o mesmo número de filhos de Gênesis 10, do Sem, que é o Elão, Assura, Faxade, e depois o Lud e Arã. E não fala desses outros. Só no livro de 1 Crônicas que dá esses outros filhos aqui de Sem, que eu acrescentei hoje aqui, ó, que não tinha, tá vendo aqui? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos comentar aqui só para saber que tem mais uma linhagem. O que foi interessante aqui fazendo essas linhagens? Eu comecei a procurar informações também, até no Wikipédia, e eu fui descobrindo que Elão, ele foi o pai da Pérsia, o cara que começou a construir a Pérsia. O Assur, olha como o nome bate, ó, Assíria, tá vendo? Sim. O Arfaxade, ele é o fundador lá da Caldeia, da Mesopotâmia, da Babilônia. Olha que interessante. A Babilônia tá passando na linhagem aí do Messias, tá vendo aqui, ó? Iraque, Síria, Turquia, Oriente Médio, tá? E isso reforça a coisa de que é o coração da pessoa, entendeu? Não é linhagem, é essa pessoa isso, eu também acho, exatamente. Ela vai fazer o caminho independente de onde ela vem. Isso. O Lud gerou a Lídia, tá vendo? E o Arã, olha como que casa, a Arábia, tá vendo? Agora, tá vendo que aqui tem Us, né, que é o filho. Eles costumavam colocar o nome na cidade, assim, né? Vocês sabem que Jó vai nascer da cidade de Us, né? Pode ser justamente que venha desse personagem aqui, que deve ter criado uma cidade com o nome dele mesmo, entendeu? A gente vai ver, ó. Tanto que Cuxi, que é o filho de Cão, aquele que esconde ou ganha a capa do pai, esconde a capa e dá para o filho, ou ele que ganha a capa do pai, acho que foi o cão que escondeu. O cão esconde a capa lá de Adão, as roupas de Adão, e entrega para Cuxi, e ele vai ter o Nimrod, ou foi Cuxi que guarda a capa e depois dá para Nimrod. Ele vai ser o pai de Nimrod, ó. Eu vou aqui na frente aqui para vocês verem. Olha lá, ó. De Cuxi, tá vendo? Ó? Dessa linhagem sai quem, ó? Sai o Nimrod, que é o Anrafel, né? Ele é o filho gerado na velhice de Cuxi.
tá? Uhum. O Cush está ficando velho. Então, Oi? Cush vem de Cana, né? O filho de Cana. O Cush vem de Cão, isso, ele é o filho. Você vê que essas linhas, mesmo que a gente saiba, pense de uma forma diferente, a gente percebe que nessas linhagens tem sempre alguém roubando, mentindo, matando, falsificando, dando um falso testemunho. É engraçado, mas isso acontece. Agora, não é que da outra linhagem não tenha. Tem um monte de gente lá. Tinha um monte de gente ligado lá ao judaísmo, né, no caso lá dos hebreus, né? Que levavam lá o tabernáculo e tal. Tinha umas revoltas lá que caía um monte de gente morta no mesmo dia, né? Como a revolta de Coré. Então, assim, também tinha gente ruim lá do outro lado. Não é assim, tem uma linhagem boa, outra ruim. Não. Eu, para mim, continuo pensando que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e não tem esse negócio de que nasce bom e nasce ruim, entendeu? É uma escolha, Deus é uma escolha. Levou o povo para o deserto para testar o coração deles. Então, tudo está testando o seu coração. E testando em quê? Se vocês vão obedecer os meus mandamentos ou não. Basicamente é isso. Porque tudo que você falou, que é roubar, matar, dar falso testemunho, tudo isso está quebrando os mandamentos de Deus, porque tem mandamentos específicos para a gente não fazer esse tipo de coisa. Caiu de novo, né, gente? De novo. Caiu. Eu fiquei falando sozinho aqui e eu achando que vocês estavam ouvindo. Onde que vocês perderam? Onde que eu parei de falar que vocês pararam de me ouvir? Olha, eu estava falando e acho que você caiu no que eu estava falando. Você escutou tudo que eu falei? Você estava falando... Fala um pouquinho do que você estava falando, só para eu ver se eu escutei mesmo. Que Deus ele enviou o povo dele para o deserto. Ah, sim, ouvi essa parte. Para poder justamente provar os corações, né? Sim, sim. E que todas as coisas que você falou sobre as famílias, dentro das famílias, tanto de Caim como de Seth, são coisas que é claramente quebra de comando, né? Que são falso testemunho, matar, roubar. Isso. Tudo, né? Então, E isso está válido até hoje, né, Edu? Isso acontece até hoje, independente da família. É o coração da pessoa, entendeu? Às vezes, 2 filhos é criado da mesma forma, mas um resolve ser rebelde e o outro não. Sim. Verdade, Kátia. O que eu estava falando, que eu acho que vocês não ouviram, é o seguinte: o filho de Cão, que foi o Cush aqui, ele gerou a Etiópia, e o Misraim é o que funda o Egito aqui, tá vendo? Então, o que eu disse é que todas as famílias da Terra, independente da cultura, da região que foi formada e tudo mais, elas passam aqui a serem fruto desses 3 filhos, porque são eles que estão povoando de novo aqui as terras, certo? Certo. Toda a carne tinha ido pro saco no dilúvio, só ficou esses são 8, né? Só esses 8. Então, eles começam, então, a Arábia, a Lídia, a Caldeia, a Mesopotâmia, depois que vai vir, a Líbia veio de Puti, tá vendo? O Canaã, então, eu estava falando que aqui foi feita a maldição lá de Noé, que ele diz, maldito seja Canaã, que era filho do cão. Então, ele não amaldiçoa cão diretamente, ele amaldiçoa o filho de cão, que é Canaã, por isso que eu fiz a questão de ressaltar isso aqui, certo? Sim, sim. Eu acho interessante a gente, na semana que vem, estudar essas partes, sabe? Também acho. Um segmento nessas cidades, entendeu? As cidades é bem interessante. Sim. E vocês veem aqui que tem muita família aqui que vai sair também de Jafé, tá vendo aqui, ó? Ó, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal. E você percebe que alguns nomes começam a se repetir? Que a gente tinha o Jubal, o Tubal Caim, lembra? Ó, tem outro Meseque aqui na linhagem de Jafé, e você pode ver que a gente descobriu hoje que na linhagem de Sem também tem um Meseque, tá vendo? Então, tudo isso daí
ligado a essa quantidade de famílias que foram sendo geradas e ao longo do tempo foram crescendo esses povos, e aí cada um com as suas culturas, porque a gente vai ver depois no próprio livro de Jazar e no livro da história dos Hebreus, que Abraão vai visitar o Egito, que saiu aqui, ó, de Cão, que é Misraim, e ele vai ensinar o povo do Egito sobre coisas relacionadas à aritmética, ciência, porque ele foi lá para ver o que eles tinham para falar de Deus. E quando chegou lá, ele viu que ele tinha mais para ensinar do que para aprender. E ele ensina sobre o movimento das luminárias, o céu, os astros, ou seja, ele que dá aula para o povo do Egito. Isso é interessantíssimo, porque na Bíblia vai mostrar que ele vai para lá, numa época que Faraó, inclusive, toma a esposa dele, que ele fala que ela é irmã dele, para não morrer. Só que aí o faraó temente viu que começou a dar umas pragas, ele falou, opa, tem alguma coisa errada. Então, isso eu presto atenção. Vocês percebem nas escrituras o que acontece? O próprio faraó, que é reputado hoje pelos cristãos como uma figura do mal, pô, ele era temente a Deus, ele não quis possuir a mulher do Abraão quando ele percebeu que estava dando alguma coisa errada, e sempre que eles viam que tinha alguma coisa que não estava caminhando de forma perfeita, eles entendiam que algum Deus estava bravo, não é assim? Eles acreditavam em Deus, né? Mas às vezes eles tinham que ser direcionados qual era, porque existe o Deus, que é o único, e existe falsos deuses, certo? Então, às vezes eles tinham que ser direcionados, mas eles acreditavam que existia um Deus, eles não eram ateus, né? Sim. E aonde você viu essa sobre Abraão, né? Abraão Essa ensinar no Egito. Abraão ensinando no Egito coisas específicas. Então, deixa eu só ver se foi no livro da história dos Hebreus ou se foi no livro de Jazar. Eu acho que foi no livro da história dos Hebreus. Só um segundinho que eu já vou procurar aqui e vou mostrar. É o livro de Flávio Josefos, tá? Deixa eu ver aqui. E aí a gente já vai encerrar também, para a gente não estender tanto. Vocês poderem ter um domingo aí tranquilo também. A gente fazendo esse estudo aqui aos domingos, 1 hora e 10, 1 hora e pouco no máximo, assim, 1 hora e 20, já está de bom tamanho para a gente ir avançando. Então aqui, ó, a história dos Hebreus. Só que na história dos Hebreus eu acho que não tem capítulo, versículo. Ó, uma grande carestia obriga Abraão a ir ao Egito, o faraó apaixona-se por Sara, Deus a preserva, Abraão retorna para Canaã e divide os seus bens com Ló, seu sobrinho. Deixa eu ver se é nessa parte. Me dá depois a página, que eu vou ler sobre isso e fazer comparações com outras coisas. Tá. Você quer que talvez compartilhar a tela, que você ainda está compartilhando a parte... Tá, deixa eu compartilhar essa aqui, foi mal. Tá na timeline aqui. Ó, aqui tô no capítulo, tem o capítulo 8, aí tem o capítulo 9, mas tem uma parte, ó, aqui capítulo 8, que é relacionada a Gênesis 12 e 13. Mas tem uma parte que vai falar que Abraão... Agora, eu preciso ver se é aqui que vai falar isso. Deixa eu ver. Aqui, ó. É aqui mesmo, ó. Essa conversa tornou conhecida a sua virtude e granjeou-lhe grande renome, pois apesar de os sábios do Egito serem de sentimentos diversos, impondo essa diversidade, uma grande divisão entre eles e Abraão, ele tão claramente lhes deu a conhecer que estavam longe da verdade, que eles lhe admiraram mais a grandeza de espírito que o dom de persuadir. Ele ensinou-lhes, ele quem? Aqui, Abraão. Ele ensinou-lhes até mesmo a aritmética e a ciência dos astros, tá vendo? Abraão que ensinou a galera do Egito sobre a matemática e a ciência dos astros, que eles eram desconhecidas. Foi por meio dele que essas ciências passaram dos caldeus aos egípcios e dos egípcios aos gregos. Então, o Egito, antes de se tornar o que se tornou, foi ensinado por Abraão. Eu tenho que ver isso em outros lugares, para confirmar. Isso.
Isso. Nessa questão aqui, eu lembro que eu tinha lido isso, então tá aí, ó, só para ficar registrado, tá bom? Você já viu isso em outros lugares também? Não. Essa informação extra eu vi aí, só no livro dos Hebreus. Precisamos dar uma olhada nos outros se tem alguma coisa do relato. Sim. Ah, tá. A Dani está falando aqui que no livro de Jazar, capítulo 15, também fala sobre Abraão no Egito. No livro de Jazar. Assim, não, Abraão foi para o Egito, a gente sabe, mas o que eu estou querendo entender... Mas que fala sobre essa questão deles ensinarem aqui, acho que é aqui só. Ok. Alguém Então, quer acrescentar alguma coisa? Jazar 15, que a Dani falou? Jazar 15. Jazar 15, tá. Vou procurar, vou ler direitinho. Perfeito. Uhum. Capítulo 6. Deixa eu ver aqui rapidinho no 15, aqui, só para completar já o raciocínio aqui, já que a gente está com a mão na massa aqui. Capítulo 15. Eu acho que é o 20 que diz quando ele chega lá com a... Isso. E o rei veio e sentou-se diante de Sara, eis que um anjo do Senhor estava sobre eles, apareceu para Sara. Não, peraí. No capítulo 15, 20. Não, no capítulo 20. Ah, no capítulo 20. Abraão partiu da planície de Manré, e foi para a terra dos filisteus. E habitou em Gerar. Mas aí a terra dos filisteus era o Egito? Não era, né? Mas aqui diz que quando eles chegaram na terra, ele disse que a Sara, sua esposa, diz que és minha irmã. Ah, mas ele foi. Não, mas ele fez isso 2 vezes. Aí é outra história. Ele fez isso 2 vezes. Ele fez isso 2 vezes. É isso mesmo. Ele foi para o Manre, a terra dos filisteus. Não, é o capítulo 15 mesmo, que de Jazar que aparece isso daí. Deixa eu só. 15. 18, 16, aqui no 15. Então, Abraão disse... no capítulo 15, naquele ano houve fome pesada por toda a terra de Canaã, e os habitantes da terra não podiam permanecer por causa da fome, pois era muito grave, e Abraão e tudo pertencente a ele se levantaram e desceram ao Egito. É aqui mesmo, é no 15 mesmo, Gerlena. Tá bom? Então, esse aqui é o capítulo que vai falar, mas eu acho que ele não vai citar exatamente o que a gente viu na história dos Hebreus, que é o negócio do Abraão ensinando o povo egípcio sobre a matemática e o movimento lá, a ciência dos astros, ok? A gente vai ter tempo de chegar lá, porque eu acho que a gente vai começar as cidades, né, que saiu antes de Abraão. E quando a gente chegar em Abraão, vai ter muita coisa. Sim. Então é isso. Tá bom por hoje, pessoal? Tá ótimo. Obrigada. Então tá jóia. Então, nos vemos no próximo domingo. A gente vê a questão de horário e tudo mais. Um bom final de semana aí para todos. Deus abençoe. E durante a semana eu passo para vocês a programação aí pelo canal do Telegram do que a gente vai estar tendo. Vai começar os podcasts, aumentar a frequência. Então, vou ter podcast ao vivo e vou ter podcast gravado também, mas depois eu edito e solto lá no canal. Então, vocês vão acompanhando lá pelo Telegram, eu sempre coloco as novidades lá, tá bom? Legal. Deus abençoe, turma. Obrigado aí, Orlando, Gerlena, Kátia, Bia, Dani. Deus abençoe vocês aí. Um forte abraço. Obrigado a todos. Tchau. Tchau. Falou, tchau.